Oi, eu sou o Felipe, calma, você não tá no canal errado, eu só passei aqui rapidinho pra avisar que agora você pode fazer parte do clube de membros do canal aqui embaixo. Lá você vai ter acesso antecipado a todos os contos de terror que saírem aqui, além de conteúdo inédito, ou seja, sai um vídeo aqui, um vídeo pros membros, um vídeo aqui, um vídeo pros membros e assim sucessivamente. E também, claro, acesso aos vídeos clássicos que eu tive que tirar do ar lá do outro canal, Jogo da Esquerda e Direita, Tommy Taff, enfim, são mais de 100 horas de conteúdo que eu tô reeditando e corrigindo algumas coisas pra trazer pra cá melhorzinho, porque o YouTube ainda pega no pé, né? Quem já faz parte do Apoia-se continua a mesma coisa lá, tá? Eu só tô trazendo pra cá esses conteúdos pela praticidade. Clicou, já tem acesso a tudo, não precisa ficar esperando por mim. Muito mais fácil. Então considere vir pra cá pro Seja Membro também. Agora sim, vamos pro vídeo. George bocejou e se remexeu no carpete. A luz do meu abajur de cabeceira iluminou seu cabelo loiro e o fez brilhar como uma auréola. Ele enrolou uma mecha da franja no dedo indicador, deixou-a voltar ao lugar e começou a enrolá-la novamente. O garoto parecia entediado. Ele obviamente concordou em passar a noite na minha casa porque eu era novo na escola e ele queria ver em que tipo de casa eu morava, ter uma ideia de como eu era. Mas eu podia dizer que ele já estava se arrependendo da decisão. Achei que você tinha dito que tinha um PS4. Os olhos de George percorreram o quarto, como se ele esperasse que o console aparecesse magicamente de algum lugar. Estávamos lá em cima desde o jantar. Ele explorou meu quarto e conversamos um pouco. Depois, assistimos a algumas séries aleatórias da Netflix. As coisas estavam indo bem no começo, mas quando a última luz do dia desapareceu e o céu lá fora escureceu, percebi que George estava perdendo o interesse. Foi quando sugeri que fizéssemos algo um pouco diferente. Não, eu não tenho um, eu disse. Desculpa, você ainda tá afim de tentar aquele jogo? O quê? Contar histórias um para o outro? Isso não é coisa de criança? George olhou para o relógio em seu pulso. Eu segui seu olhar. O relógio de George foi a primeira coisa que notei nele. Ele se senta na minha frente nas aulas de inglês, e eu vi o relógio depois que um raio de sol brilhou em seu mostrador e chamou a minha atenção. É um relógio muito bonito. A maioria das crianças do meu ano tem relógios digitais, aqueles quadrados que acendem quando você aperta um botão na lateral. Mas o relógio de George era diferente, mais adulto. Foi uma das razões pelas quais eu escolhi George para convidar. Ei, eu posso experimentar o seu relógio? George olhou para mim e franziu a testa. O quê? O seu relógio. Eu posso experimentar? É muito bonito. George me encarou por mais um segundo. Uma mão se moveu para tocar a alça em seu pulso, como se para ter certeza de que ainda estava segura. Desculpa, eu não deixo ninguém experimentar o meu relógio. O meu pai disse que eu não posso. Ele olhou ao redor da sala mais uma vez, seu olhar indo da porta para a janela escura. Ele suspirou. Ok, vamos jogar esse jogo idiota então. O que eu tenho que fazer? Ignorando o olhar entediado em seu rosto, eu sorri. É muito fácil. Nós apenas nos revezamos, contando um ao outro uma história assustadora. Tipo, a história mais assustadora que você possa imaginar. Então, quem for o mais assustador ganha o jogo. George revirou os olhos. Ele esticou suas longas pernas na frente dele. Eu não conheço nenhuma história assustadora. Além disso, eu acho que vou dormir um pouco em breve. Eu tô bem cansado. Vamos, só uma cada. Você deve conhecer pelo menos uma história assustadora. Todo mundo conhece. Além disso, eu conheço muitas boas. Eu observei o rosto de George para ver uma reação. A menos que você seja uma dessas crianças que se assustam facilmente, claro. Então, acho que você pode não gostar do jogo. Era um risco. Mas George mordeu a isca. Eu não tenho medo de nada. A pele abaixo de seu cabelo loiro se franziu em uma carranca. Eu assisti vários filmes de terror com meu irmão mais velho que são para maiores de 18. Até encontramos um no YouTube que foi banido e eu ainda assim assisti. Eu não disse nada. Apenas olhei para George e sorri. Depois de alguns segundos, ele soltou outro suspiro. Tudo bem, vamos jogar o seu jogo idiota então.
Mas depois que você não conseguir me assustar, é isso. Eu vou dormir. George foi o primeiro. A sua história não era ruim, para ser justo. Foi uma que ele disse que seu tio lhe contou alguns anos atrás. Nada que eu não tivesse ouvido antes. Basicamente, tem 2 crianças e uma delas é atropelada por um carro e morre. Depois do funeral, a mãe dá ao filho sobrevivente algum dinheiro para ir buscar fígado no mercado, algo para preparar o jantar. Mas, como ele está doente da cabeça, o garoto fica com o dinheiro, desenterra o irmão e remove seu fígado. Mais tarde naquela noite, o irmão morto se levanta do túmulo para vir e pegar o garoto enquanto ele dorme. É uma história decente, mas eu já ouvi umas 100 vezes, mas não deixei transparecer. Fiz todas as caretas certas e pulei nas partes corretas. George se interessou bastante. Ele gesticulou os braços e seu relógio brilhou na luz do meu abajur. Seu cabelo loiro caiu na testa. Ele estava tão envolvido na história que nem pareceu notar. Depois que acabou, ele se recostou, tirou o cabelo dos olhos e sorriu. Achei que você fosse se cagar em algum momento, ele disse. Você pode muito bem desistir agora, de qualquer forma, sabe? Eu não tenho medo de nada. Olhei para ele do outro lado da sala. A casa estava quieta agora e já fazia algumas horas. Quando subimos as escadas pela primeira vez, ainda havia barulho vindo de baixo, o som fraco na TV da sala, o barulho de pratos sendo guardados na cozinha. Agora só havia silêncio. Além da janela do quarto, galhos de árvores farfalhavam ao vento. Um carro ocasional passava na estrada lá fora. Era isso. Eu sorri para George. Então, você não tem medo de nada? Não, nadinha. Nem mesmo de histórias que são verdadeiras? George soltou uma gargalhada. Ah, boa tentativa. Só se apressa e acaba logo com isso, tá bom? Eu já tô entediado. Ok, tudo bem. Eu me arrastei para frente no carpete para ficar mais perto de George. Nossos joelhos estavam quase se tocando. George franziu a testa, mas não se moveu. A minha história é sobre uma família. Comecei. Uma família que parece normal por fora, mas não é nada normal. George revirou os olhos novamente. Ele estava começando a me irritar bastante agora, mas eu não deixei transparecer. Continuei com a história como se não tivesse notado. Essa família se muda muito. Eles nunca ficam no mesmo lugar por muito tempo. Eles não conseguem, sabe? A família é boa em se disfarçar. Eles são bons em esconder seus segredos, mas eles ainda não podem correr riscos. Se eles ficassem no mesmo lugar por mais do que algumas semanas, eles poderiam ser descobertos. Alguém pode descobrir o que eles realmente são. Então, o que eles são? Eu queria dizer a George para não me interromper, para apenas ficar sentado e ouvir a história, mas eu segurei a vontade. Em vez disso, eu apenas sorri para ele. A família é feita de monstros, eu disse. Eles são todos monstros. Eles viajam de cidade em cidade e eles deixam um rastro de crianças mortas onde quer que eles vão. Eu fiz uma pausa, esperando que George me interrompesse novamente, mas ele não o fez. Ele apenas olhava para mim. Não havia expressão em seu rosto enquanto ele enrolava uma mecha de cabelo loiro em volta do dedo. A família tem uma maneira muito específica de fazer as coisas, eu continuei. Quando eles se mudam para uma nova área, eles encontram uma casa que foi deixada desocupada. Não uma casa completamente vazia, apenas uma onde as pessoas que normalmente moram lá estão de férias ou algo assim. Uma que ficará vazia por 1 ou 2 semanas. A família não precisa de muito tempo, sabe? Algumas semanas são perfeitas para eles. Então, eles invadem esta casa e começam a preparar a armadilha. É o próprio filho que eles usam. Eles o mandam para fazer amigos na vizinhança, pelos parques próximos, talvez para a escola local com um nome falso. Dizem a ele para conhecer as outras crianças. A família está com fome a essa altura. Com muita, muita fome. Mas eles não fazem nada ainda. Eles aprenderam a ser pacientes.
Eu fiz uma pausa e respirei fundo. Esta era uma história que eu já tinha contado antes, mas descobri que gostava mais e mais a cada recontagem. O truque era não se apressar, no entanto. Você tinha que saborear. Eu tinha aberto a janela do quarto quando subimos as escadas. Pela primeira vez, e agora uma corrente de ar frio soprava para dentro. Ela agitava as cortinas atrás de George. Galhos de árvores balançavam no jardim e fora, as folhas sussurrando umas para as outras. George me observava, sem dizer nada. Eu tinha a sua atenção. Os pais do garoto não precisam esperar muito, continuei. Eles nunca fazem isso. Eles treinaram bem o garoto, entende? Ele não é apenas uma vítima em tudo isso. Ele pode ser jovem, mas sabe como o jogo funciona. Depois que a família está na área por um tempo, alguns dias, talvez uma semana no máximo, o garoto faz a sua escolha. Ele escolhe um novo amigo para convidar para sua casa. Os pais também lhe dão um incentivo. Ele ainda é muito jovem para compartilhar os gostos que eles têm. Eles dizem que é algo que ele só vai adquirir quando ficar mais velho, mas ainda assim, ele tira algo disso. O que ele ganha com isso? Os olhos de George estavam fixos nos meus. Seu dedo continuava girando a mesma mecha de cabelo repetidamente. Ele pega as coisas do outro garoto, respondi. De quem ele escolher, ele fica com todos os pertences, depois que os pais terminarem. Em algum lugar na casa abaixo de nós, uma porta bateu. Os olhos de George se desviaram dos meus em direção à porta do quarto. Depois, voltaram. Sorri para ele. George manteve os olhos em mim enquanto tentava formular a pergunta. Então, o que exatamente os pais... O que eles fazem com as crianças que pegam? Ah, eles as comem, respondi. Eles comem suas entranhas. Eles rasgam as crianças enquanto elas ainda estão gritando e arrancam suas tripas e intestinos aos punhados. Devoram tudo até não sobrar nada além de uma casca. Eu sorri. Em algum lugar abaixo de nós, uma tábua do assoalho rangeu. O som era fraco e abafado, e acho que George não ouviu. Você consegue imaginar como é a aparência de alguém quando tudo de dentro dela é removido? Eles mal parecem uma pessoa. É como a coisa que uma cobra deixa para trás quando troca de pele. O brilho do abajur fez a pele de George ficar pálida. Seus lábios estavam ligeiramente entreabertos, enquanto ele olhava para mim. Mas como eles escapam disso sem punição? Ele perguntou. Os pais das crianças que são levadas não vêm procurá-las no dia seguinte, quando seus filhos não aparecem em casa? Eu sorri de volta para George. Eu estava esperando que ele perguntasse isso. A família já se foi há muito tempo, eu disse. Eles desaparecem como sombras na noite. A única coisa que levam com eles são os restos mortais da criança morta. E quando seus pais vêm procurá-los no dia seguinte, tudo o que encontram é uma casa trancada que pertence a outra pessoa. Outra tábua do assoalho rangeu. Foi mais alto dessa vez, e nós dois ouvimos. O som veio do corredor do lado de fora do quarto. A cabeça de George virou na direção da porta. Seus olhos estavam arregalados em seu rosto pálido. O que foi isso? Ah, não foi nada. Eu menti. Provavelmente foi só a casa rangendo. Não tem nada do que ter medo, George. Eu olhei para o relógio em seu pulso e imaginei como ficaria no meu. Do corredor lá fora veio o som suave de passos se aproximando.